Os sinais de uma vida aliançada com Deus. E nós vamos ler Josué do capítulo 24, do versículo 24 até o 27. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez entregamos a Ti esse momento, pedimos que toda mente e todo coração esteja cativo ao conhecimento de Cristo, que a Tua palavra se abra, Senhor, nessa noite para nós, e que possamos ouvir a Tua voz, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você já pensou como seria o mundo sem lei? Um mundo que vivesse um estado de anomia, que, ou seja, a ausência da lei, da norma, da regra, seria um caos. Imagine um momento desse, em que apenas um pequeno exemplo, um sinal de trânsito que queima ou que falta energia, num grande cruzamento. O que é que acontece? Os carros se embaralham. Por quê? Porque cada um tem a sua pressa. Todo mundo quer chegar ao seu destino. Então ele vai, mas também o outro vem. Porque naquele momento o sinal não está funcionando. E aí o caos se estabelece. Isso é apenas um pequeno exemplo do que acontece quando nós vivemos num estado em que cada um faz certo, faz aquilo que é certo aos seus próprios olhos. Nós precisamos de leis, o mundo precisa de um ordenamento. É por isso que existe o direito, as leis, que é o chamado direito positivo, que é nada mais do que regras e normas para poder tornar a vida em sociedade viável. Você tem regras quando em casa, você tem regras na empresa, você tem regras nos espaços públicos, você tem regras de como se comportar, como lidar em determinadas situações. O mundo ele é assim e ele é viabilizado dessa forma, porque o ser humano ele é basicamente egoísta e ele busca os seus interesses. Geralmente, nós, da nossa velha natureza, nós não somos altruístas, nós somos egoístas. E o trabalhar de Deus na nossa vida é exatamente nos transformar de pessoas egoístas em pessoas altruístas. Sabendo disso, Deus também ele estabeleceu aliança. Deus estabeleceu relacionamento. A palavra hebraica para aliança é uma palavra que traduz compromisso, é uma palavra que traduz pacto. E Deus, ao longo da Bíblia Sagrada, ele se relaciona em pactos, em compromissos com o seu povo. E no texto que nós lemos, o que é que acontece? Josué, ele foi aquele que substituiu Moisés na tomada, na reconquista da terra prometida, depois de eles saírem escravizados do Egito. E Josué, então, ele guerreia, o Senhor dá vitória, e à medida em que eles vão derrotando os inimigos, vão avançando, as tribos vão se estabelecendo, de forma que, quando o território está todo dominado, cada tribo já está estabelecida, Josué já está velho, já está no fim dos seus dias, então ele chama o povo e diz: olhe, nós agora descansamos em tese dos nossos inimigos, vamos viver as nossas vidas, e eu queria lembrar a vocês, usando uma palavra bem típica da nossa época, eu quero mostrar a vocês como é que a banda toca.
Eu quero mostrar a vocês como é que vocês têm que se conduzir agora nessa nova fase da vida. E então Josué, ele chama o povo e ele lembra o povo da aliança que o Senhor havia estabelecido lá em Moisés, para que o povo agora na terra possa viver baseado nas leis e nos estatutos que o Senhor havia estabelecido quando chamou Moisés. E Josué, então, ele diz, olhe, vocês precisam decidir a quem vocês vão servir, porque nas terras que nós conquistamos, tem muitos deuses. Eu e minha casa já fizemos a nossa escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós não vamos servir aos deuses da terra, porque foi o Senhor que nos trouxe até aqui, com mão forte e com braço estendido. E é o Senhor que é o nosso Deus. E vocês precisam também honrar esta aliança. E aí ele coloca para o povo e diz, olha, eu vou usar essa pedra como testemunho. Porque ele diz, o que é que vocês vão querer? O povo diz, olha Josué, no versículo 24, nós vamos servir e obedecer à voz do Senhor. E Josué disse, ok, não tem ninguém filmando, porque na época não tinha filmagem, não tinha culto. E então o que é que Josué faz? Ele diz, pega uma pedra, coloca a pedra aqui no local e diz, olha, ela está escutando tudo que vocês estão dizendo. E ela vai ser testemunha que vocês não estão mentindo para Deus, quando vocês estão dizendo que vocês vão obedecer ao Senhor. Por que Josué faz isso? Para lembrar ao povo, porque se tem uma coisa que o povo tem dificuldade é com relação à memória. Nós somos um povo de memória curta. Tanto é que passa a eleição, vem a eleição, os mesmos candidatos com as mesmas promessas e o povo continua votando. Por quê? Porque nós temos memória curta. E Josué, sabendo disso, que o povo tem memória curta, ele vai e resgata a aliança de Moisés. Como foi a aliança que Deus fez com Moisés lá no início? Êxodo, no capítulo 19, no versículo 3, se puder projetar aí para mim. Olhe como é que foi a aliança que Josué agora está pedindo para o povo obedecer. Ele disse o seguinte, Moisés subiu para encontrar-se com Deus, Êxodo 19, 3. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, guarde essa palavra, ouvir a voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então, foi essa aliança que Deus estabeleceu com Moisés. Se o povo ouvisse a sua voz e obedecesse, ele seria um povo peculiar no meio de todos os povos da terra. E Josué disse, olha, eu quero lembrar a vocês que vocês têm uma aliança com Deus. E é baseado nesta aliança que eu queria com você nessa noite meditar sobre alguns sinais que caracterizam essa aliança, que demonstram que nós estamos aliançados. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo aqui no século 21, nós não somos judeus, nós estamos em outra cultura, em outra época, mas, como o próprio pastor Pedro falou no domingo passado, na pregação dele, nós somos um povo de princípios. Nós não somos um povo de costumes, nós não vivemos por modelos, nós vivemos por princípios. E vivendo por princípios, o princípio ele é atemporal.
O princípio, ele tanto serve no passado, no presente, quanto no futuro. Ele serve nessa cultura brasileira, ele serve na cultura japonesa, na cultura americana, porque o princípio ele é universal, é uma verdade que vem do próprio coração de Deus. E Josué quer trazer esses princípios para o povo. E é sobre esses princípios da aliança que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Porque se nós somos povo de Deus, queridos, primeira coisa que a gente vai entender, que como povo de Deus, é que nós vamos ter um compromisso de cultivar a sensibilidade à sua voz. Diga assim, aliançado com Deus, tem o compromisso de ser sensível à sua voz. Porque o povo disse, Josué, nós vamos servir ao Senhor e vamos obedecer à sua voz. Nós não podemos dizer que temos aliança com Deus se nós não obedecemos à voz de Deus. Quem é que disse isso? O próprio Jesus. Porque Jesus ele diz lá em João no capítulo 10, no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço, e elas me seguem. Portanto, se você se considera homem de Deus, mulher de Deus, povo de Deus, a prova não é se você canta alto, não é se você bate palma. A prova não é nem se você dizima ou oferta, não é se você se batizou. A prova é que você ouve a voz de Deus. E em ouvindo a voz de Deus, você oferta, você se batiza, você canta, entende? Você faz o que faz como ato de adoração a Deus, em consequência do seu relacionamento com Ele. Você vive numa relação de amor com Deus, e nessa relação de amor fica fácil para nós, fica desejável para nós fazermos aquilo que a voz de Deus nos manda. Existe um pensamento anônimo que eu anotei, que eu gostei muito, que diz o seguinte: as ovelhas de Jesus, quem aqui é a ovelha de Jesus? As ovelhas de Jesus, elas são marcadas. Aonde? Na orelha e na pata. Por quê? Na orelha, porque elas ouvem a sua voz. E na pata, porque elas seguem o seu caminho. Entendeu? Eu sou do interior e quando eu era menino, pequeno, lá em Barbacena, não, lá em Semoaba, o papai, ele marcava o gado com as iniciais do nome dele. Aquilo ali era a marca de aquele animal pertencia a ele. Uma ovelha de Cristo tem também a sua marca. Qual é a marca? Jesus disse, você é minha ovelha se você ouve a minha voz e você faz aquilo que eu te mando. Portanto, quando você olhar para o seu irmão, você diz assim, irmão, deixa eu ver aí a marca aí, na tua orelha e na tua patinha. Você está ouvindo a voz de Deus? Estou. E está obedecendo? Porque não é só ouvir, é obedecer. Então, a ovelha de Cristo, ela tem essa marca. Quem está aliançado com Deus, ouve a sua voz e segue. Um dos sinais claros de que uma relação não está saudável é quando a comunicação está deixando a desejar. É quando uma relação não anda bem, é quando a pessoa querida daquela relação, ela já não é celebrada, mas ao contrário, ela é muitas vezes desprezada ou até temida. Quantos relacionamentos a gente tem visto, inclusive agora na mídia, aquele DJ, que com certeza, no começo daquele relacionamento, ele ligava para ela e dizia palavras carinhosas e ela ouvia e gostava. O relacionamento estava bem, mas chegou um tempo em que a voz dele era ameaçadora, em que a voz dele já não trazia prazer, mas trazia medo. O que é que eu estou querendo que você entenda?
é que quando nós estamos em um relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus é algo prazeroso. Não é algo ruim, não é algo pesaroso, não é algo chato. Não é aquela voz que irrita, que você diz, ai, que dói nos meus ouvidos. Não, é aquela voz suave, aquela voz de veludo, que você diz, E aí você se deleita. O que é? É a voz da minha amada, é a voz do meu amado. Esse é o relacionamento de aliança que Deus quer ter comigo e com você. Deus criou o homem para ter esse relacionamento. Só que, quando o ser humano, o casal humano, Adão e Eva, pecaram, olha o que foi que aconteceu nesse relacionamento. Gênesis 3:8. Lembre-se que nós estamos falando sobre ouvir a voz de Deus. Gênesis 3:8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, falando de Adão e Eva, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher, o quê? Se esconderam da presença do Senhor entre as árvores, e o Senhor chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Como foi que Adão escutou? Onde é que você está? Entende? Por quê? O homem respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Irmãos, o que foi que aconteceu? Deus, ele vinha, a Bíblia diz que Deus andava diariamente no jardim, ao cair da tarde, ao encontrar com o casal. Era um encontro prazeroso, eles gostavam de ouvir a voz de Deus. Mas quando eles pecaram, quando eles desobedeceram a essa voz, a presença de Deus, ao invés de se tornar algo prazeroso como era, se tornou algo ameaçador. Por quê? Porque eles perderam aquele relacionamento, aquela alegria de ouvir a voz de Deus. E desde então, o ser humano tem andado assim. Deus mudou? Deus não mudou. Quem mudou foi o ser humano. Fazendo o pecado fez sentir-se indigno, o pecado fez sentir-se alienado da presença de Deus e sem o desejo de ouvir a sua voz e de ter intimidade com o Senhor. Portanto, era para ser normal para o ser humano ouvir a voz de Deus e gostar da voz de Deus. Só que o pecado nos alienou, o pecado nos afastou do Senhor. E nós perdemos o prazer de ter comunhão e aproximação de Deus. O que é que o Senhor quer? Nos trazer. Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, como eu quis juntar você, como uma galinha junta o pintinho debaixo das suas asas. Mas você não quis. Veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Por quê? Porque o pecado nos fez surdos para ouvir a voz de Deus. Qual é o grande lance da vida cristã? É Deus pega esse monte de gente surda, espiritualmente falando, e vai trabalhar em nós para nos tornar sensíveis à sua voz. Deus, ele não vai estabelecer conosco um relacionamento de jugo, um relacionamento pesado, de simplesmente ordenanças, porque as ordenanças de Deus, a Bíblia diz que os teus mandamentos não são pesados. O que Deus quer trazer a mim e a você é restaurar em nós a capacidade perdida de ouvir a sua voz. Porque se nós estamos aliançados com Ele, nós desejaremos ouvir a sua voz e obedecer ao seu comando. Você entende isso? É por isso que você está aqui essa noite. Você está aqui para Deus tratar com você, para Deus ministrar teu coração, para Deus ir quebrando essas resistências que o pecado traz sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que nós possamos ir tirando a cera do ouvido,
Cada vez que a gente é exposto à palavra, Deus vai trazendo, vai tirando aquela cera do ouvido que o cotonete não consegue tirar e vai afinando, vai sensibilizando, até o ponto de que não seja necessário Deus bradar, mas seja necessário apenas Deus sussurrar e a gente poder ouvir a sua voz. Então, a boa notícia que eu quero lhe dar nessa noite é o seguinte, é que Deus não mudou, Ele continua querendo falar conosco, apesar, muitas vezes, da nossa indiferença e do nosso medo, e o real desejo de Deus é ter comunhão comigo e com você, para que nós possamos amá-lo e andar em seus caminhos. Essa é a maior prova de uma vida aliançada com Deus. Aí você diz assim, pastor, como é que eu cultivo a sensibilidade à voz de Deus? Eu entendi que a gente precisa, desenvolver a sensibilidade. Eu quero, mas como é que eu faço? Utilizando os meios da graça. O que são isso, pastor? É investindo um tempo na presença de Deus por meio da oração e da meditação na sua palavra. São chamados meios da graça de Deus. É os meios que Deus, na sua graça, disponibiliza a nós, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos entender e sermos instruídos na sua presença. William Burgon, ele fala o seguinte, a Bíblia não é nada mais do que a voz daquele que se assenta no trono. Cada livro, cada capítulo, cada sílaba, cada letra da Bíblia é um pronunciamento direto do Altíssimo. Então, a Bíblia Sagrada é esse instrumento que Deus revelou a nós, para que nós possamos conhecer o seu coração. Pastor, a Bíblia tem toda a verdade acerca de Deus? Não. Porque se a Bíblia pudesse conter toda a verdade acerca de Deus, Deus seria finito e Deus não seria Deus. Deus seria sondável, mensurável, aquilatável. E Deus não é. Deus é muito. É por isso que João disse, olha, o que Jesus fez, se fosse escrever, não dava para escrever em todos os livros do mundo. Aí você diz, e aí agora, se a Bíblia não tem toda a verdade de Deus, ela é confiável? É. Por quê? Porque ela contém tudo aquilo que eu e você precisamos saber sobre Deus para vivermos aqui nessa terra. Entende? A eternidade, irmãos, eu creio que nós vamos passar toda a eternidade, e Deus é tão insondável, tão grande, tão glorioso, que a eternidade vai ser curta para a gente poder entender e compreender a grandeza de Deus. Então não se preocupe, aqui na Bíblia Sagrada já tem tudo que eu e você precisamos conhecer acerca de Deus e da sua vontade para vivermos em aliança com Ele. Então se debruce sobre ela, ame as palavras, medite sobre ela, como diz o salmista lá no Salmo 1, medita nela dia e noite e você vai ver o que Deus vai fazer. Aí você diz, pastor, mas eu quero lhe dizer o seguinte, a gente vive uma vida muito corrida. Não tem o express espiritual. Não tem aquela coisa que você faz assim, 5 minutos. E Deus fez o devocional ali. Deixa eu lhe dar uma notícia. Não tem. Infelizmente ou felizmente, não tem. Deus não tem café expresso. Deus não tem jeitinho. Eu acho que é por isso que a W. Tozer ele falou o seguinte, Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa era mecânica. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Entende? Deus não vai se curvar. Se eu quiser conhecer a Deus, eu preciso dedicar tempo. Aí você diz, mas eu não tenho tempo. Tempo você tem. Se tem uma coisa que Deus foi democrático, foi no tempo. Todo mundo aqui tem 24 horas por dia. Ninguém aqui tem mais nem menos. Você pode ter mais dinheiro, mais cultura, mais posses, mas
você não tem mais tempo do que o outro. Então, tempo, eu já aprendi que tempo é uma questão de prioridade, não é uma questão de quantidade. Aquilo que é importante para você, você arranja tempo. Como vocês sabem, eu trabalho na Caixa, eu estou atendendo o pessoal que chega do auxílio emergencial. As pessoas chegam lá com os documentos, uma senhora de 80 anos, 70 anos, ela chega com um documento de adolescente. Aí eu olho a foto e disse, que é isso aqui, senhora? A identidade datilografada. Aí ela disse, é porque eu não tenho tempo, meu filho, para poder tirar. Eu disse, é mesmo, senhora? Me diga uma coisa. A senhora arranjou um tempo para vir aqui receber o cacau, não foi? E por que a senhora não tem esse mesmo tempo para poder tirar uma identidade nova? Porque tempo é prioridade, senhora. Se o documento está dizendo é identidade, ele serve para lhe identificar. Se eu não consigo lhe identificar, esse documento não serve. Então, arranje tempo, priorize, porque aquilo que é importante, você dá um jeito. Se ouvir a voz de Deus para você for algo importante, você vai tirar tempo para ouvir a voz de Deus. Amém? Ah, mas eu acordo 6 horas, então acorde 5h30. Interessante que quando a pessoa está gordinha, aí ela quer malhar, ela vai lá no nutricionista, pega a dieta, vai lá na academia, arranja tempo. Tem gente, domingo eu estava chegando em casa, 12h30 eu vinha do culto, eu ia entrando no condomínio, quando eu olho para a academia, a mulher. 12h30, domingo, horário de almoço. Eu disse, rapaz, pensa numa mulher focada. Mas o que é? É porque para ela é importante. Então, se você disser que não tem tempo, eu lhe digo, você não tem prioridade. Coloque ouvir a voz de Deus como prioridade na sua vida. Thomas Watson, ele fala assim, os praticantes da palavra são os melhores ouvintes. Como é que eu quero ser praticante da palavra? Sendo um bom ouvinte. Porque se eu não ouço, eu não recebo instrução. Se eu não ouço, eu não entendo. Então, eu vou ficar sem entendimento e imagine, eu chego aqui e vou ensinar algo para você. Eu disse, olha, hoje nós vamos aprender como toca esse instrumento. Eu pego aqui o instrumento, aí eu digo, a primeira nota é Ré. O que foi que eu disse? Depois do Ré. Você escutou? Você vai saber reproduzir? Não. Por quê? Porque você não ouviu. Eu disse que a primeira nota era Dó, depois era Ré, depois era Mi. E você só ficou no Dó. Tenho dó de você. Por quê? Porque você precisa ter a instrução. Eu e você precisamos ter a instrução. Entende? Então, o melhor praticante é o melhor ouvinte. Pastor, como é que eu identifico a voz de Deus numa determinada circunstância para a minha vida? Discernindo o que a palavra tem para lhe dizer acerca daquele assunto. É por isso que John Wesley disse, olha, eu sou fanático pela Bíblia. Eu a sigo em todas as coisas, tanto as pequenas como as grandes. Aqui, às vezes, a gente olha e acha que Deus só está preocupado em nos instruir acerca das grandes coisas, a salvação. Mas as coisas pequenas, as decisões de pequena monta, digamos ali o varejo, Deus não está preocupado no varejo, está preocupado no varejo e no atacado, irmãos. Entende? Por quê? Porque Deus se importa com tudo que diz respeito a mim e a você.
A nossa vida não é departamentalizada, a nossa vida ela não é seccionada. Essa caixinha Deus pode, essa caixinha não, essa aqui só eu. Senhor, feche os olhos. Não, Deus está interessado em cada área da sua vida. E você precisa submeter cada área. Se houver alguma decisão na minha vida, alguma coisa que eu não possa levar a Deus em oração, significa que essa coisa não é para mim. Entende? Se eu não posso fazer aquilo assunto da minha oração, então é uma grande suspeita de que aquilo não é bom para a minha vida, porque eu não tenho coragem de expor diante do meu Deus. E na minha vida não pode ter nada que seja escondido, até porque ainda que eu ache por ignorância, a Bíblia diz que nada, tudo está patente aos seus olhos. Então tudo na minha vida precisa ser submetido, e eu preciso aprender a ouvir a sua voz. Que não seja necessário, irmãos, Deus ficar bradando do céu e lhe dar um tratamento de choque para você ouvir a voz de Deus. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, o pastor Marcelo estava dizendo há pouco, Deus é pai, e pai ama, mas pai também disciplina, e a disciplina é parte do amor dele, e Deus ele quer nos conduzir, a sua vara e o seu cajado me consolam. Deus usa o cajado para me consolar. Que não seja necessário ele pegar aqui o cajado, me pegar pelo pescoço, igual aquele cabo de guarda-chuva. Ah, menino. Que Deus simplesmente sussurre, não brade, não seja necessário. C.S. Lewis, um grande autor cristão, autor daquele livro, As Crônicas de Nárnia, que até virou filme, ele diz assim, ó: Deus sussurra a nós na saúde e na prosperidade, mas sendo maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o ribombar da sua voz. Que não seja necessário, mesmo sendo motivado pelo amor, mas é melhor eu chamar o meu filho e dizer: meu filho, não faça isso, do que eu dizer: meu filho, não é? É muito melhor eu ouvir a voz de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui para obedecer, Senhor. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para mim. Para que eu vou querer inventar a roda? Para que eu vou querer achar que sei mais? Não, eu quero simplesmente ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Glória a Deus. E olhe, essa questão de ficar ignorando a voz de Deus, chega um tempo que Deus pode parar de falar. A pior coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida é Deus nos deixar a nossa própria sorte. Pior coisa. Quer dizer, é assim? Você quer? Você acha que sabe? Tá bom. Então, vai por sua conta e risco. Lembra do jogo do milhão, do Silvio Santos, quando ele perguntava e a pessoa, não sei, é isso aqui. Ele diz: olha, é por sua conta e risco. Vai, se errar, perde tudo. A pessoa, vou, achando que estava certo. E aí, a resposta está errada. E aí ela perdia tudo. Por quê? Porque ela quis não ouvir os universitários. A Bíblia é os nossos universitários. Amém? Tem dúvida? Senhor, a tua palavra, me fala aqui, o que é que a tua palavra diz acerca desse assunto? Deixe os universitários de Deus. Nós temos 66 livros na Bíblia Sagrada. São universitários que estão aqui para nos ajudar, até a gente tirar o tampão do ouvido e começar a discernir a voz de Deus. E os universitários estão aqui para me ajudar e lhe ajudar. Amém? Paulo diz em 1 Tessalonicenses: não apaguem o espírito. Não vá lá e deixe Deus ficar sem poder falar com você. Deus, ele está aqui falando, uma voz, e se eu começo a me afastar, Deus vai continuar falando, só que eu vou ter dificuldade de ouvir. Por quê? Porque eu estou me afastando de onde está a voz. O que é que eu tenho que fazer?
O Senhor está falando aqui, ora, eu sou bem besta, eu vou ficar sentado aqui, ó. Entende? Por quê? Porque eu quero ouvir. Um aluno interessado, ele procura sentar na frente. Quando o aluno chega e fica lá atrás, não é que o aluno que senta lá atrás, ele é relapso, porque se uma sala está cheia, alguém tem que sentar atrás. Mas o aluno esperto, o que é que ele faz? Ele chega cedo, porque ele quer pegar o primeiro lugar, porque ele quer ficar perto da fonte. Assim sou eu e você, se queremos, Deus está falando, mas Senhor, eu quero estar na primeira fila, que não quero perder nada. Quando você está interessado em alguma coisa, numa reportagem, no filme, alguma coisa, aí você tem alguém falando, menino, peraí, deixa eu escutar aqui, não é? Por quê? Porque aquilo é interessante para você, aquilo é importante. Então, que nós sejamos assim. Ô irmão, nada contra, depois eu falo com você, eu abraço, lhe beijo, dou um cheiro, mas espera aí, ó, eu estou agora no momento de adoração, de culto, deixa eu aqui dar ao Senhor, a única coisa que eu posso dar a Ele, que Ele não vai ter se eu não der, o que? A minha atenção. Então deixa eu dar a minha atenção para o Senhor, depois a gente coloca os assuntos em dia, a gente conversa até cair a língua, mas deixa eu conversar primeiro com meu Deus aqui, amém? Glória a Deus, amém. Eu vim para pregar 2 pontos, não vai dar, mas vamos lá, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, sobre a voz de Deus, vai, 3ª, 4ª, Jesus está no controle. Deixa eu lhe dizer, uma notícia que talvez você não saiba, o GPS ele nasceu no coração de Deus, e não na mente do ser humano, você sabia disso? Como assim, pastor? Isaías 30, 21, projeta aí para você entender o GPS de Deus. Às vezes a gente fica pensando, rapaz, é muito bom viver no mundo da tecnologia. O GPS, irmão, GPS já tinha, desde o tempo de Isaías, 700 anos antes de Cristo. Olha aqui, o Senhor dizendo, Isaías 30, 21. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão uma voz atrás de vocês, ouvirão uma palavra dizendo, este é o caminho, ande nele. Aí, entendeu? O que é que você faz? Quando você vai aqui e você está na dúvida, você passa, aí o GPS ou foi para a direita ou foi para a esquerda, o GPS manda fazer o retorno, manda voltar, a tantos metros faça o retorno. Por quê? Porque você está se afastando, você ouve a voz, dizendo, ei, não é por aí não, menino, aquilo ali só tem que andar com o vidro baixo, porque senão, volta, dá esse caminho por aqui. É o GPS de Deus, Deus está dizendo, olha, você quer andar comigo, quer andar aliançado comigo, deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai ficar areado não. Sabe o que é areado? Não é que foi aquela panela que foi areada, não. Areado é você não vai ficar perdido. Dia desse eu fui com meu pai lá no interior, meu pai tem 93 anos, eu botei ele dentro do carro e disse, papai, nós vamos andar lá no açude do sítio, na Lagoa das Batatas e lá no Rio do Mundaú. Aí quando eu botei ele no carro, ele saiu, ele disse, meu filho, você está andando no caminho certo? Eu disse, estou. Ele disse, pois eu estou areadinho. Eu disse, papai, deixa comigo que eu não estou areado não. Você não precisa andar areado, você não precisa andar sem saber, porque você tem a voz de Deus disponível para você. O que você precisa é ouvir, é cultivar, é desenvolver a sensibilidade à voz do Senhor. E Jesus tem uma promessa para nós, ele disse lá em João 16, 13, os discípulos amavam Jesus, gostavam de estar com Jesus, e a possibilidade de perder Jesus era muito ruim para eles. Mas deixa eu dizer uma coisa, hoje é melhor a gente viver aqui do que no tempo da presença física de Jesus. Pastor, o senhor está dizendo heresia? Não, sabe por quê?
Porque quando Jesus estava fisicamente aqui, ele estava limitado no tempo e no espaço. Então, se Jesus estivesse hoje fisicamente aqui, ele ia estar lá em Israel. E quem é que aqui vai para Israel, a não ser o pastor Pedro e uma caravana aí em fevereiro? Mas vai também. Mas a maioria talvez não vá. Aí você não vai poder ir em Israel. Diz, eu queria tanto ver Jesus, mas a passagem está tão cara. A pandemia. Jesus disse, olha, eu vou resolver o problema para vocês. João 16, 13. Porém, quando o Espírito da verdade, olha, o Espírito da verdade, ele não vai mentir para você, ele vai te orientar na verdade. Ele vos guiará a toda a verdade quando ele vier. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Versículo 15: tudo o que meu Pai tem é meu, por isso eu vos disse que o Espírito Santo, o Espírito vai receber do que é meu e vai anunciar a vocês. Então nós temos hoje o Espírito Santo que está trazendo para nós aquilo que está no coração de Jesus. Amém? E Ele está com você aqui, e está com o irmão que está lá na casa dele, no online, e está com o irmão que está lá no Japão, que está na China. O Espírito Santo pegou a presença de Jesus e agora compartilhou com todos nós. E nós temos agora a possibilidade de ouvir a sua voz. Amém? Como ovelhas, eu pergunto, nós estamos escutando a voz do nosso pastor? A prova de que nós somos aliançados e pertencemos a Ele é ouvir a sua voz. Jesus diz bem claro, João 8,47, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Simples, como diz o Rodrigo, papo reto. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ah, eu sou de Deus, mas eu quero fazer a minha vontade. Então, você está dizendo que você não é de Deus. Pode morrer de pé junto, eu juro. Eu sou de Deus. Mas se você não ouve a palavra de Deus, eu quero lhe dizer, você está se enganando. E eu vou encerrar rapidamente só relacionando aqui alguns meios, os meios mais comuns de você ouvir a voz de Deus. Primeiro e essencial, a Bíblia Sagrada. Nela tem tudo que a gente precisa. Mas Deus é tão bom que ainda dá o Espírito Santo que mora dentro de nós, que vai nos conduzir a toda a verdade. Terceiro, Ele trabalha em nós, nos dando a mente de Cristo, para que os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus, que são mais altos do que os nossos pensamentos, possam vir à nossa mente. Deus usa por meio de circunstâncias, através de portas abertas e portas fechadas. Muitas vezes Deus nos guia, ouvimos a sua voz por meio de portas que se abrem e portas que se fecham. E eu não tenho tempo de falar sobre isso agora. Conselho de pessoas maduras, pessoas tementes a Deus, que já têm caminhada com Deus, que ouvem a Deus, que podem ser uma bênção de lhe aconselhar, os seus pastores, pessoas, seus líderes, pessoas que você tem em alta conta de que são pessoas que andam com Deus. Essas pessoas estão aptas a ser um instrumento de Deus na sua vida. Então muitas vezes, irmãos, a gente não valoriza a prata da casa, vai em busca de uma profecia em um lugar, debaixo de um cajueiro. Não que Deus não fale, Deus fala, mas deixa eu lhe dizer, honre aqueles que estão gastando as suas vidas, o suor deles aqui, tá? Dando a vida deles, para poder trazer a palavra de Deus para você, entende? Que eles se importam, eles lhe conhecem, não é uma aventura, porque às vezes uma pessoa pode chegar para você e lhe dar uma instrução. Eu tenho medo disso. Uma vez eu estava na igreja e eu ia pregar. Antes de pregar, eu não era pastor, eu fazia parte lá do ministério. E aí uma irmã, eu acho que ela gostava muito de mim, ela chegou para mim antes do culto. O culto já ia começar, ela me pegou no corredor e disse: pastor, é o seguinte, eu estou pensando em separar do meu marido, o que é que o senhor diz? Eu separo ou não separo? Eu disse: espera aí, meu irmão, calma aí. Se eu fosse do mundo, eu teria dito assim: dá para tomar uma casinha antes? Porque, sem brincadeira, como é que você faz uma pergunta dessa, queima a roupa?
Eu disse: minha irmã, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não vou lhe responder. O irmão se escandalizou com a Kaiser, né? Você não está prestando atenção na irmã, você está prestando atenção na outra coisa. Presta atenção aqui, irmão. Volta para cá. Me lembrou do Egito. Olha, Josué disse que você tem que decidir a quem você vai servir, amém? Nós estamos aqui para servir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Então, eu disse: irmã, eu não posso lhe responder isso aqui. Por quê? Porque eu não sei as circunstâncias, eu não posso ser irresponsável de lhe dar uma orientação, não sei o que é que você está passando, o que é que você está sofrendo, para eu poder simplesmente dizer faça ou não faça. Depois você toma a decisão, e quem vai arcar com as consequências dessa decisão é você. Porque hoje eu estou fazendo parte da sua vida, amanhã eu posso não estar aqui, como hoje eu não estou lá, não tenho contato com ela, e a decisão, quem vai levar a vida toda a arcar com as consequências é ela. Então a gente não pode se aventurar de ficar ouvindo qualquer coisa, amém? Deus tem o conselho. E deixa eu lhe dizer, uma das coisas que eu aprendi, em termos espirituais, geralmente não existe emergência. Geralmente, não vou dizer que não existe, existe situações e situações, mas essa coisa de dizer, tem que decidir agora, é aquelas promoções que você vai, o pessoal apresenta um negócio para você, um título de férias, aí é 100 mil, aí você diz: não dá, é 50, não sei o que, baixa 2, você diz: olha, eu posso pensar depois? Não, tem que decidir agora, depois dessa apresentação aqui, o preço volta ao normal, ou é agora ou nunca. O que é isso? É jogada de marketing, é uma dos gatilhos mentais chamado de escassez. É agora, tem que ser. E você diz: uma vez, irmãos, eu comprei um título desse nos Estados Unidos, eu viajei para lá, aí fui à apresentação que eu queria ir para o parque da Disney, aí disseram: se você for para o parque da Disney, ganha o ingresso se assistiu a apresentação. Eu querendo economizar os dólares, fui para a apresentação, comprei o título do hotel. Pergunta: eu voltei para me hospedar lá? Não. O que eu economizei no parque, eu deixei para eles. Entende? Eu disse: eu não caio mais nessa. Não entre nessa coisa da urgência, tem que fazer. Deus não faz assim. Deus age por princípios. Amém? Então, por que eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus? Diariamente, eu pego a minha Bíblia. Estou começando a ler li Mateus 1 e 2. Amanhã vou ler 3 e 4, depois 5 e 6, na sequência, porque Deus vai falando comigo assim. Você precisa entender, não é essa coisa do abrir a Bíblia de qualquer jeito. Você lembra, eu falei uma vez lá na Sul, vou falar aqui, do irmão que ficava nessa coisa de tirar uma palavra. O irmão chegou e disse: Senhor, fala comigo, Senhor. Aí, o irmão: eu vou abrir a palavra. Aí o irmão abriu, aí disse, e Judas foi e enforcou-se. Senhor, não é isso, Senhor. Eu estou querendo a tua instrução para a minha vida. Eu sou teu servo. Senhor, eu vou te dar mais uma chance. Aí ele abriu em outra passagem e disse: vai e faz o mesmo. Senhor, não é isso, eu vou te dar pela última vez, Jesus, para tu entender. Aí ele fechou a Bíblia e disse: fala comigo que o teu servo ouve. Abriu e disse: o que tem de fazer, faz-o depressa. Você entendeu? Porque a gente não pode pegar as coisas e fazer de qualquer jeito. Leia a Bíblia Sagrada dia por dia, amém? Que Deus vai falar com você, aleluia. E por último, outra forma de ouvir a Deus, o senso comum, o bom senso. Quando você se converte, você não joga o seu bom senso fora. Crer também é pensar, amém? Se a gente pensasse, a gente evitava muitas armadilhas. Conta-se uma vez o pastor se converteu e aí a mente dele estava perturbada, ele foi lá na oficina e deixou a mente. Aí
cara consertou a mente dele e disse: pastor, eu estou ligando aqui de volta, se o senhor pegar a minha mente. Ele disse: não, meu irmão, agora eu estou no mundo do espírito, e agora eu não vou mais precisar da mente, pode ficar com ela aí, porque agora eu estou só no manto, estou no manto. Irmão, entra no manto. Você na vigília vai poder entrar no manto aqui, amém? Mas a maioria das nossas decisões, elas não são tomadas no manto, elas são tomadas na manta, né? Na cabeça, no travesseiro, pensando. Então, cultive ouvir a voz de Deus. Já passei do meu tempo, vamos ficar de pé na presença do Senhor. Se você fizer isso, você pode ter certeza, você vai ter estabilidade. Uma das coisas que eu gosto, e aí eu não falei isso para ele, vou falar aqui de público, eu gosto do pastor Pedro, que eu acho ele um cara estável, centrado. Isso não quer dizer que ele é racional ao extremo, não. Tem que ter fé no momento de desafiar a igreja, no momento de crer, porque nós somos crentes e cremos no milagre, no sobrenatural. Mas o sobrenatural, o milagre, ele é milagre porque ele não é corriqueiro, ele é ocasional. A maioria das coisas que nós temos na nossa vida são corriqueiras, e é no corriqueiro que Deus fala conosco. Quando Deus disse para Abraão: olha, eu vou fazer em você uma grande nação, vou te dar Isaac. Sabe quantos anos se passaram para poder dar promessa até o menino nascer? 25 anos. Se você for contar os eventos extraordinários na sua vida, muitas vezes você conta aqui nas palmas da mão. Mas é no cotidiano, no corriqueiro que Deus se manifesta. E eu preciso ouvir a voz de Deus no cotidiano, no corriqueiro. E é preciso depender dele, porque é no cotidiano, no corriqueiro, que eu tomo as decisões que demonstram que eu estou aliançado com ele. Amém? Pai amado, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor se revele a nós. Nós queremos ouvir a tua voz. No meio de tantas vozes, de tantas ondas, nós queremos filtrar, discernir, sintonizar a estação correta, a estação do Espírito, para que possamos, Senhor, ter uma vida digna, como diz a tua palavra, que possamos andar de modo digno da nossa vocação. Senhor, a despeito, Senhor, de tudo aquilo que foi falado aqui, que às vezes até em tom de jocoso, em tom de brincadeira, mas que o Senhor traga a tua palavra ao nosso coração, que fique a tua verdade impressa nas nossas mentes, no nosso coração, que nós saiamos daqui movidos pelo teu Espírito Santo, a viver uma vida, Senhor, de cultivo, de sensibilidade à tua voz, porque é aqui, Senhor, ouvindo a tua voz, que nós vamos cumprir os teus propósitos na nossa vida, para a glória do nome de Jesus. Manifesta-te a cada um de nós, Senhor. Tira de nós a preguiça, tira de nós, Senhor, a indolência, tira de nós, Senhor, todo fastio espiritual. Dá-nos fome, dá-nos sede de ti, para que nós possamos conhecer, para que possamos ouvir e obedecer ao teu chamado, ao teu mandato para a nossa vida. Glorifica o teu nome, Senhor. Faz-nos homens e mulheres amantes do Senhor, ouvintes da tua voz, para que possamos ser bons praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
Pai, em nome de Jesus, firma os nossos passos na rocha que é Cristo. Senhor, firma os nossos pés na Tua palavra, para que nela meditemos dia e noite. Senhor, traz ao nosso coração, meu Deus, entendimento, discernimento da Tua voz, para que nós possamos, Senhor, em meio a tantas incertezas, não sermos abalados. Senhor, nós não queremos viver sobressaltados, nós não queremos viver como o mundo, com medo, nós não queremos viver, Senhor, dependendo das circunstâncias. A cada acontecimento nós ficarmos tremendo de medo. Nos ajuda a buscar em Ti o equilíbrio, a fonte, a direção, a ouvir a Tua voz. Porque, Senhor, enquanto ouvimos a Tua voz e o mundo se cala para nós, Senhor, a nossa vida se estabiliza. A paz que excede todo entendimento, a compreensão, meu Deus, traz os homens, dá-nos homens e mulheres, Senhor, ó Deus, que compreendem a Tua palavra, que compreendem o Teu chamado, que compreendem o Teu propósito para as suas vidas, para que não sejamos como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Queremos ouvir a Tua voz. Ministra, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu quero nesse instante orar por você. Você diz, talvez você começou o ano com um propósito de ler a Bíblia toda. Esse ano é muito comum, a igreja aqui até fez o plano, entregou para muita gente, mas talvez o corre-corre dos compromissos fizeram com que você foi deixando e você até abandonou o plano. Pois deixa eu lhe dizer, chegou o tempo de você começar o plano de novo. Você vai começar como, pastor? Vai começar lá do começo. Simples assim. Pega o plano e o importante é você ter constância. E Deus vai falar contigo na constância. E aí, se você não está no propósito de ler a palavra de Deus, ou não tem conseguido, aí mesmo no seu lugar, você vai levantar a sua mão sem medo, sem vergonha, ninguém vai estar olhando para você, as cabeças estão baixas, os corações estão entregues na presença do Senhor. Você vai levantar a sua mão e vai dizer: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero Te conhecer, e eu quero me dedicar a ouvir, e quero ser sensível à Tua voz, e vou fazer um compromisso contigo, de buscar todos os meios que estiverem ao meu alcance, vou priorizar a Ti na minha vida, porque Tu não te rendeste à pressa deste mundo, e eu vou me dedicar a conhecer o Senhor. Levante a sua mão em nome de Jesus. Pai, eu quero Te pedir por essas mãos levantadas, que estão no propósito de saírem daqui, Senhor, desejosas de cultivar a sensibilidade à Tua voz, que o Teu Espírito Santo honre, que o Teu Espírito Santo crie as condições necessárias para que elas possam, meu Deus, viabilizar, e assim, Senhor, poder ouvir, estabelecer contigo esse relacionamento íntimo, de perto, de forma que não dependam, Senhor, de terceiros para ouvir a Tua voz. Senhor, nós queremos ouvir da fonte, nós queremos de Ti, Espírito Santo. Portanto, viabiliza, traz, Senhor, as condições, refaz as agendas, refaz as prioridades, de forma que cada um que está com a mão levantada possa, Senhor, chegar ao final do ano, ó Deus, Te conhecendo mais, ó Deus, estando mais perto de Ti, ouvindo a Tua voz e tendo a direção para a sua vida, em nome de Jesus, para a glória de Jesus é que eu oro, e que se estabeleça o Teu propósito, a Tua vontade nas suas vidas, à medida em que elas disserem: fala, que o Teu servo ouve, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.